Você sabia que existe um lugar na sua casa onde você jamais deveria deixar a Bíblia aberta enquanto dorme? Padre Marcelo Rossi alertou sobre isso em uma de suas pregações mais impactantes, e o que ele revelou deixou milhares de fiéis em choque. Muitas pessoas fazem isso todos os dias sem saber o perigo espiritual que estão correndo. Eu vou te contar exatamente qual é esse lugar e por que isso pode estar afetando sua vida de formas que você nem imagina. Mas preste atenção, porque a explicação mais importante vem no final deste vídeo e você não vai querer perder. A história que vou compartilhar com vocês aconteceu há alguns anos em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Maria da Conceição era uma mulher de fé inabalável. Todos os dias ela acordava cedo para ler a Bíblia e rezar suas orações matinais. Era uma rotina que ela seguia religiosamente há mais de 20 anos. Maria sempre foi conhecida na comunidade como uma pessoa devota, frequentava a igreja todos os domingos e participava ativamente dos grupos de oração. Ela tinha uma conexão especial com a palavra de Deus e sentia que a Bíblia era seu maior tesouro. Mas algo começou a acontecer na vida de Maria que a deixou completamente perturbada. Ela começou a ter sonhos estranhos, pesadelos terríveis que a faziam acordar no meio da noite com o coração acelerado e o corpo coberto de suor frio. Nesses sonhos, ela via sombras se movendo pelo seu quarto, ouvia sussurros incompreensíveis e sentia uma presença opressora que a deixava completamente paralisada. No início, Maria tentou ignorar esses episódios, pensando que eram apenas reflexos de algum estresse ou cansaço, mas os sonhos se tornaram cada vez mais frequentes e intensos. A situação ficou tão grave que Maria começou a sentir medo de ir dormir. Ela passava horas acordada na cama, com medo de fechar os olhos e voltar a ter aqueles pesadelos assustadores. Sua saúde começou a ser afetada. Maria emagrecia dia após dia, olheiras profundas marcavam seu rosto e ela estava sempre cansada e irritada. Seus familiares notaram a mudança e ficaram muito preocupados. Eles sugeriram que ela procurasse um médico, mas Maria insistia que não era nada físico, era algo espiritual. Foi então que ela decidiu conversar com o padre de sua paróquia. Era um homem sábio e experiente que há anos servia aquela comunidade. Maria contou detalhadamente tudo o que estava acontecendo. Os sonhos perturbadores, a sensação de presença maligna e o medo constante que tomava conta dela. O padre ouviu atentamente cada palavra, fazendo perguntas específicas sobre sua rotina de oração e como ela cuidava de seus objetos sagrados. Quando Maria mencionou que sempre deixava sua Bíblia aberta sobre a cama enquanto dormia, o padre ficou em silêncio por alguns instantes. Ele balançou a cabeça lentamente e disse algo que Maria jamais esqueceria. O sacerdote explicou que a Bíblia é a palavra sagrada de Deus, um livro de imenso poder espiritual que deve ser tratado com o máximo respeito e reverência. Deixar a Bíblia aberta em certos lugares da casa, especialmente sobre a cama onde dormimos, pode criar uma abertura espiritual indesejada. O padre explicou que Padre Marcelo Rossi já havia falado sobre esse tema em várias de suas pregações. Segundo os ensinamentos do famoso sacerdote, quando dormimos, nosso espírito fica mais vulnerável e receptivo a influências do mundo espiritual. A Bíblia aberta funciona como um portal de energia divina, mas se não for usada da maneira correta, pode atrair também forças negativas que buscam distorcer e corromper essa energia sagrada. É como deixar uma porta aberta em uma casa durante a noite, você nunca sabe quem ou o que pode entrar. Maria ficou completamente chocada com essa revelação. Durante todos aqueles anos, ela pensava que estava fazendo algo bom ao manter a Bíblia aberta ao seu lado enquanto dormia. Ela acreditava que isso a protegeria e manteria os demônios afastados. Mas agora entendia que, sem saber, havia criado uma vulnerabilidade espiritual que estava sendo explorada por forças das trevas. O padre orientou Maria a mudar imediatamente seus hábitos e ensinou a ela a forma correta de manter a Bíblia em casa. Naquela mesma noite, Maria seguiu todas as orientações do padre. Ela fechou sua Bíblia com cuidado e a colocou em um lugar apropriado, longe de sua cama. Antes de dormir, fez uma oração de proteção e pediu perdão por ter tratado a palavra de Deus de forma inadequada, mesmo que sem intenção. Pela primeira vez em meses, Maria conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. Não houve sombras, não houve sussurros,
Não houve sensação de presença maligna. Ela acordou no dia seguinte, sentindo-se renovada e em paz. Mas a história de Maria não é um caso isolado. Padre Marcelo Rossi relatou em suas missas que recebe constantemente testemunhos de pessoas que passaram por experiências similares. Ele conta sobre um jovem casal de São Paulo que começou a ter problemas conjugais inexplicáveis logo após começarem a dormir com a Bíblia aberta sobre o criado mudo. Discussões constantes, mal-entendidos e uma sensação de distanciamento emocional começaram a dominar o relacionamento que antes era harmonioso e cheio de amor. O casal não conseguia entender o que estava acontecendo. Eles se amavam profundamente e não havia nenhum motivo aparente para tantos conflitos. Foi durante uma consulta espiritual que descobriram que a forma como mantinham a Bíblia em seu quarto estava criando uma dissonância energética em seu lar. Depois que corrigiram esse hábito e aprenderam a tratar a palavra sagrada com o respeito devido, a harmonia voltou ao casamento e eles recuperaram a paz que haviam perdido. Mas você deve estar se perguntando: qual é exatamente o lugar onde nunca devemos deixar a Bíblia aberta? E por que isso é tão importante? Padre Marcelo Rossi explica que existem princípios espirituais que regem a forma como devemos interagir com objetos sagrados. A Bíblia não é um livro comum, é a manifestação da palavra divina em forma escrita. Cada página contém poder espiritual e deve ser manuseada com intenção e consciência. Segundo os ensinamentos do Padre, o lugar onde nunca devemos deixar a Bíblia aberta é sobre ou próximo à nossa cama enquanto dormimos. E isso tem razões muito específicas que vão além do que a maioria das pessoas imagina. Quando estamos acordados e conscientes, podemos direcionar nossa intenção e nossa energia espiritual de forma controlada. Podemos orar, meditar e absorver os ensinamentos sagrados com nossa mente desperta e focada. Mas quando dormimos, entramos em um estado alterado de consciência, onde nosso controle sobre nossa esfera espiritual é significativamente reduzido. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar recebendo ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também precisam saber dessa importante informação. Sua fé e a fé daqueles que você ama podem se fortalecer com esse conhecimento. Durante o sono, nosso espírito viaja por dimensões que não compreendemos completamente. É nesse estado que estamos mais suscetíveis a ataques espirituais e influências negativas. A Bíblia aberta ao nosso lado, sem a proteção de nossa consciência desperta, pode se tornar um ponto de acesso para entidades que buscam perturbar nossa paz. Não é que a Bíblia em si atrai o mal, mas sim que sua energia poderosa, sem a direção de nossa intenção consciente, pode ser percebida e explorada por forças negativas que buscam causar confusão e sofrimento. Padre Marcelo Rossi compara essa situação a deixar uma vela acesa em um local cheio de materiais inflamáveis. A vela em si é linda e traz luz, mas se não for vigiada adequadamente, pode causar um incêndio devastador. Da mesma forma, a palavra de Deus é poderosa e iluminadora, mas deve ser utilizada com sabedoria e no momento apropriado. Manter a Bíblia aberta enquanto dormimos é como deixar essa vela sagrada sem vigilância em um momento de vulnerabilidade espiritual. Outra história impressionante aconteceu com uma família em Goiás. Os pais começaram a notar que suas duas filhas pequenas, de 5 e 7 anos, estavam tendo dificuldades para dormir. As meninas acordavam chorando durante a noite, dizendo que viam pessoas estranhas em seu quarto. Os pais, preocupados, tentaram de tudo. Consultaram pediatras, psicólogos infantis e até mesmo mudaram a decoração do quarto para algo mais alegre e acolhedor. Nada funcionava. As noites se tornaram um tormento para toda a família. As meninas se recusavam a dormir sozinhas e muitas vezes os pais precisavam passar a noite no quarto delas para que se sentissem seguras. O cansaço afetava toda a rotina familiar. Os pais estavam exaustos e preocupados com o bem-estar emocional de suas filhas. Foi então que a avó das meninas, uma senhora muito religiosa, foi visitar a família e notou que havia uma Bíblia infantil aberta sobre a cômoda no quarto das crianças. A avó, que sempre acompanhava as pregações de Padre Marcelo Rossi pela televisão, imediatamente reconheceu o problema.
Ela explicou aos pais que, embora a intenção fosse proteger as meninas com a palavra de Deus, deixar a Bíblia aberta naquele local, estava, na verdade, criando um desequilíbrio espiritual no ambiente. As crianças, por serem mais sensíveis espiritualmente, estavam percebendo as presenças indesejadas que eram atraídas por essa abertura energética. Os pais, embora inicialmente céticos, decidiram seguir o conselho da avó. Eles fecharam a Bíblia infantil e a guardaram em uma prateleira apropriada. Naquela mesma noite, antes de colocar as meninas para dormir, fizeram uma oração em família pedindo proteção divina e purificação do ambiente. Para surpresa de todos, as meninas dormiram tranquilamente a noite toda. Nos dias seguintes, os pesadelos desapareceram completamente e a paz voltou ao lar. Mas então surge a pergunta: se não podemos deixar a Bíblia aberta sobre a cama ou próximo a ela enquanto dormimos, qual é a maneira correta de manter a Bíblia em casa? Padre Marcelo Rossi oferece orientações claras sobre isso. Primeiro, a Bíblia deve sempre ser fechada quando não estiver sendo ativamente lida ou utilizada em oração. Isso não é falta de fé ou desrespeito, pelo contrário, é uma demonstração de reverência pela palavra sagrada. O sacerdote recomenda que a Bíblia seja mantida em um local elevado e respeitoso da casa. Pode ser uma estante de livros, uma mesa de estudos ou um altar doméstico. O importante é que seja um lugar onde você possa acessá-la facilmente quando quiser ler e orar, mas que também seja um espaço que transmita respeito e cuidado. Nunca se deve colocar outros objetos em cima da Bíblia, como chaves, telefones, celulares ou documentos. A palavra de Deus merece ocupar um lugar de honra em nosso lar. Além disso, Padre Marcelo Rossi ensina que devemos desenvolver rituais conscientes ao interagir com a Bíblia. Antes de abri-la, faça uma breve oração pedindo iluminação e sabedoria para compreender os ensinamentos divinos. Leia com atenção e reflexão, permitindo que cada palavra penetre em seu coração. E quando terminar, agradeça a Deus pela oportunidade de ter acesso à sua palavra e feche a Bíblia com cuidado, reconhecendo que está guardando algo precioso. Há também o caso de um empresário de Curitiba que passou por uma experiência transformadora relacionada a esse tema. Ricardo era um homem de negócios bem-sucedido, mas que há anos vinha enfrentando uma série interminável de problemas financeiros inexplicáveis. Negócios que pareciam certos caíam no último momento, investimentos seguros resultavam em prejuízos e uma sensação constante de azar o acompanhava. Ricardo não era particularmente religioso, mas sua esposa era uma católica devota que insistiu que ele buscasse orientação espiritual. Relutantemente, Ricardo concordou em participar de uma missa celebrada por Padre Marcelo Rossi quando o sacerdote visitou Curitiba. Durante a pregação, o padre falou exatamente sobre o tema de como tratamos objetos sagrados em nossas casas. Algo naquelas palavras tocou profundamente Ricardo. Ele lembrou que, na tentativa de atrair prosperidade, havia colocado uma Bíblia aberta na página de Salmos sobre sua mesa de trabalho em casa, onde passava muitas noites trabalhando em projetos e planos de negócios até altas horas. Após a missa, Ricardo procurou o padre Marcelo Rossi e compartilhou sua situação. O padre ouviu atentamente e explicou que, embora a intenção de Ricardo fosse boa, ele estava fazendo uso inadequado da energia espiritual da Bíblia. A palavra de Deus não é um amuleto de sorte que pode ser deixado aberto para atrair prosperidade material. É um guia espiritual que deve ser consultado com reverência e aplicado conscientemente em nossas vidas através de ações e decisões éticas. O padre orientou Ricardo a mudar sua abordagem. Em vez de deixar a Bíblia aberta como um objeto de superstição, deveria fechá-la e guardá-la apropriadamente. Se quisesse buscar orientação divina para seus negócios, deveria fazê-lo através de oração consciente e leitura reflexiva, e depois aplicar os princípios cristãos de honestidade, justiça e compaixão em todas as suas transações comerciais. Ricardo seguiu o conselho e gradualmente sua situação financeira começou a se estabilizar e melhorar. Mas mais importante que isso, ele desenvolveu uma conexão genuína com sua fé. Voltando ao ponto central da questão, é fundamental entender
que não se trata de superstição ou de regras arbitrárias. O que Padre Marcelo Rossi nos ensina tem fundamento na sabedoria espiritual acumulada ao longo de séculos pela tradição cristã. A Igreja sempre reconheceu que existe uma dimensão espiritual da realidade que opera segundo princípios específicos. Nossa interação com objetos sagrados deve refletir compreensão e respeito por esses princípios. Deixar a Bíblia aberta sobre a cama enquanto dormimos é problemático, por várias razões interconectadas. Primeiro, durante o sono, nosso corpo físico repousa, mas nosso espírito continua ativo em um nível que nossa consciência desperta não pode controlar totalmente. Segundo, a cama é o local onde estamos em nosso estado mais vulnerável, tanto física quanto espiritualmente. É o lugar do descanso, da intimidade e da recuperação. Manter um objeto de intenso poder espiritual como a Bíblia aberta nesse espaço, sem a mediação de nossa consciência ativa, cria um desequilíbrio energético. Terceiro, e talvez mais importante, essa prática demonstra uma compreensão equivocada do que é a Bíblia e de como devemos nos relacionar com ela. A Bíblia não é um talismã mágico que nos protege automaticamente só por estar presente. Sua proteção e suas bênçãos vêm da compreensão, da aplicação e da vivência de seus ensinamentos. Deixá-la aberta esperando que funcione como um escudo automático é tratar a palavra de Deus como se fosse um objeto de superstição, e isso é contrário à verdadeira fé cristã. Padre Marcelo Rossi frequentemente cita em suas pregações que Jesus nos ensinou a ter uma relação pessoal e consciente com Deus, não uma relação baseada em rituais vazios ou uso mecânico de objetos sagrados. A verdadeira proteção espiritual vem da oração sincera, da vida virtuosa e da aplicação prática dos ensinamentos de Cristo em nosso dia a dia. A Bíblia é nossa guia nesse caminho, mas deve ser usada com intenção e compreensão, não deixada aberta de forma passiva esperando resultados automáticos. Há também um aspecto prático e respeitoso na questão. Imagine se alguém lhe desse uma carta preciosa de um ente querido falecido. Você provavelmente a guardaria com muito cuidado, talvez em um envelope especial, e só abriria quando quisesse ler e refletir sobre as palavras ali contidas. Não deixaria essa carta jogada aberta sobre a cama ou em qualquer lugar da casa. Da mesma forma, a Bíblia, sendo uma comunicação de Deus para nós, merece ser tratada com esse mesmo nível de cuidado e reverência. Muitas pessoas também perguntam se há outros lugares na casa onde não devemos deixar a Bíblia aberta. Padre Marcelo Rossi explica que, embora o quarto seja o local mais crítico, especialmente próximo à cama, existem outros lugares que também requerem atenção. Por exemplo, não devemos deixar a Bíblia aberta no banheiro, pois este é considerado um local de purificação física e não é apropriado para objetos sagrados. Também não devemos deixá-la aberta na cozinha, onde pode ser sujada ou danificada acidentalmente durante o preparo de alimentos. O lugar ideal para manter sua Bíblia, quando não estiver em uso, é um espaço dedicado à espiritualidade em sua casa. Muitas famílias católicas criam pequenos altares domésticos onde colocam imagens de santos, velas, terços e, é claro, a Bíblia. Esse espaço se torna um ponto focal para a oração familiar e a reflexão espiritual. Quando a Bíblia está guardada nesse local sagrado, fechada e tratada com respeito, ela mantém sua energia positiva sem criar aberturas indesejadas. Outra história que vale a pena compartilhar é a de uma professora de catequese no interior de São Paulo. Dona Helena ensinava crianças há mais de 15 anos e sempre foi muito dedicada à sua missão. Ela tinha o hábito de preparar suas aulas à noite, estudando a Bíblia em sua cama antes de dormir. Muitas vezes, ela adormecia com a Bíblia ainda aberta ao seu lado. Helena nunca pensou que isso pudesse ser um problema, até que começou a sentir uma fadiga espiritual inexplicável. Ela se sentia esgotada mesmo depois de uma noite inteira de sono, tinha dificuldade de concentração durante o dia e sua alegria habitual em ensinar as crianças estava diminuindo. Helena consultou médicos, fez exames que não revelaram nada de errado fisicamente. Foi durante um retiro espiritual
que ela participou de uma palestra sobre higiene espiritual e cuidados com objetos sagrados. O palestrante mencionou os ensinamentos de Padre Marcelo Rossi sobre não deixar a Bíblia aberta durante o sono. Helena teve um momento de revelação. Ela percebeu que, embora sua intenção fosse estudar e se preparar melhor para suas aulas de catequese, estava inadvertidamente criando um padrão prejudicial. Naquela mesma noite, ela mudou seus hábitos. Passou a estudar a Bíblia em um horário mais cedo, sentada em sua mesa de estudos com total atenção e presença. Quando terminava, fechava a Bíblia com uma oração de gratidão e a guardava em sua estante. A cama passou a ser exclusivamente um lugar de descanso. Em poucos dias, Helena sentiu sua energia e vitalidade retornarem. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhum ensinamento importante como este. Clique no botão de inscrição e ative o sino para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. A sua jornada espiritual merece esse cuidado e atenção. É importante também falarmos sobre o que fazer se você já vem praticando esse hábito há muito tempo e agora está preocupado com as possíveis consequências. Padre Marcelo Rossi ensina que não devemos viver com medo ou culpa. Deus é misericordioso e compreende que muitas vezes agimos por ignorância e não por má intenção. O importante é, a partir do momento em que tomamos conhecimento do modo correto de proceder, ajustarmos nossos comportamentos. Se você tem deixado sua Bíblia aberta próxima à cama enquanto dorme, simplesmente comece a fechá-la a partir de hoje. Faça uma oração pedindo perdão por qualquer desrespeito involuntário e solicitando proteção divina. Peça que Deus purifique seu ambiente de qualquer influência negativa que possa ter se estabelecido. Você também pode borrifar água benta em seu quarto, especialmente nos cantos, pedindo que toda energia negativa seja dissipada e que apenas a luz divina permaneça. Além disso, é benéfico estabelecer uma rotina de oração consciente antes de dormir. Em vez de simplesmente deixar a Bíblia aberta, esperando que ela o proteja passivamente, dedique alguns minutos para uma oração sincera. Agradeça pelas bênçãos do dia, peça proteção para a noite e entregue suas preocupações a Deus. Essa prática ativa de oração é muito mais poderosa e eficaz do que qualquer objeto deixado aberto de forma passiva. Padre Marcelo Rossi também aconselha que desenvolvamos uma relação mais profunda e pessoal com a Bíblia. Não devemos vê-la apenas como objeto de proteção, mas como um guia vivo que nos fala diretamente ao coração. Reserve momentos específicos do dia para a leitura bíblica, quando você está alerta e pode refletir verdadeiramente sobre os ensinamentos. Muitos católicos praticam a leitura da liturgia diária, que oferece uma seleção de passagens bíblicas para cada dia do ano. Essa prática estruturada ajuda a criar uma conexão consistente e significativa com a Palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia com atenção plena e coração aberto, seus ensinamentos penetram em nossa consciência e guiam nossas ações ao longo do dia. É essa internalização da palavra que nos protege verdadeiramente, não simplesmente ter o livro físico aberto em algum lugar. A Bíblia nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e iluminando nosso caminho. Mas essa transformação só acontece através do engajamento consciente e intencional com seus textos. Há também um ensinamento profundo sobre discernimento espiritual que Padre Marcelo Rossi frequentemente compartilha. Nem tudo que parece espiritual ou religioso é necessariamente benéfico. Existem muitas superstições disfarçadas de práticas religiosas que podem nos desviar do verdadeiro caminho da fé. A Igreja Católica sempre foi cuidadosa em distinguir entre verdadeira devoção e superstição. A verdadeira fé se baseia em relacionamento, compreensão e transformação interior, não em rituais vazios ou uso mecânico de objetos. Deixar a Bíblia aberta como forma de proteção automática pode facilmente se tornar uma forma de superstição se não compreendermos corretamente os princípios espirituais envolvidos. A proteção espiritual genuína vem de nossa união com Deus, através da oração, dos sacramentos, da vida virtuosa e da aplicação dos ensinamentos cristãos. A Bíblia é uma ferramenta essencial nesse processo, mas deve ser usada corretamente, com intenção
e reverência. Voltando ao caso de Maria da Conceição, aquela senhora de Minas Gerais que enfrentava pesadelos terríveis, sua história teve um desfecho muito positivo. Depois de aprender e aplicar os ensinamentos corretos sobre como cuidar de sua Bíblia, Maria não apenas recuperou suas noites tranquilas de sono, mas também desenvolveu uma relação muito mais profunda e significativa com a Palavra de Deus. Ela passou a dedicar tempo específico pela manhã para a leitura bíblica contemplativa com total atenção e presença. Maria começou a manter um diário espiritual, onde anotava suas reflexões sobre as passagens que lia, como elas se aplicavam à sua vida e que ações práticas poderia tomar para viver de acordo com aqueles ensinamentos. Essa prática transformou completamente sua jornada de fé. A Bíblia deixou de ser apenas um objeto de devoção passiva e se tornou um guia vivo e ativo que ajudava a navegar pelos desafios diários com sabedoria e graça. A história de Maria se espalhou pela comunidade e muitas outras pessoas procuraram o padre para aprender mais sobre o uso correto de objetos sagrados. O sacerdote organizou palestras especiais onde ensinava não apenas sobre a Bíblia, mas também sobre outros objetos religiosos como terços, imagens de santos, crucifixos e água benta. Toda a comunidade se beneficiou desse conhecimento, desenvolvendo práticas mais conscientes e respeitosas de devoção. É interessante notar que esse ensinamento sobre não deixar a Bíblia aberta em lugares inadequados, especialmente durante o sono, não é uma invenção moderna. Tem raízes na tradição espiritual da Igreja que remonta a séculos. Santos e místicos sempre falaram sobre a importância de tratar objetos sagrados com reverência e usar símbolos religiosos com compreensão adequada. O que Padre Marcelo Rossi faz é trazer essa sabedoria antiga para o contexto contemporâneo, traduzindo-a de forma que pessoas comuns possam compreender e aplicar em suas vidas. Na tradição cristã, sempre houve o entendimento de que existem momentos e lugares apropriados para diferentes práticas espirituais. Há um tempo para oração ativa e um tempo para descanso. Há lugares consagrados para o sagrado e espaços para as atividades cotidianas. Manter essas distinções ajuda a criar ordem e harmonia tanto em nosso ambiente físico quanto em nossa vida espiritual. Quando confundimos esses limites, podemos inadvertidamente criar desequilíbrios que afetam nosso bem-estar. O quarto, especialmente a cama, é um espaço particularmente importante em nossas vidas. É onde começamos e terminamos cada dia, onde somos mais vulneráveis e onde buscamos restauração. Por essas razões, é fundamental que mantenhamos esse espaço energeticamente limpo e apropriadamente protegido. Isso não significa que não pode haver objetos religiosos no quarto, um crucifixo na parede ou uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, são perfeitamente apropriados e até recomendados. Mas objetos que requerem engajamento ativo, como a Bíblia, devem ser usados conscientemente e guardados adequadamente quando não em uso. Padre Marcelo Rossi também fala sobre a importância de criar rituais diários que honrem nossa fé sem cairmos em superstição. Uma prática recomendada é fazer uma oração de proteção antes de dormir, pedindo que Deus envie seus anjos para guardar nosso descanso. Podemos também borrifar água benta no quarto uma vez por semana, especialmente nas sextas-feiras, que é um dia tradicionalmente associado à proteção contra o mal na tradição cristã. Essas práticas, quando feitas com fé genuína e compreensão, criam uma atmosfera espiritual positiva em nosso lar. Outro aspecto importante que devemos considerar é o cuidado físico com a Bíblia. A palavra de Deus merece ser mantida em boas condições. Isso significa protegê-la de danos, umidade, sujeira e deterioração. Uma Bíblia bem cuidada reflete o respeito que temos pela mensagem divina contida em suas páginas. Se sua Bíblia está velha e desgastada pelo uso amoroso, isso é uma coisa. Mas, se está danificada por negligência, isso demonstra falta de reverência. Muitas famílias católicas têm o costume de ter várias Bíblias em casa, cada uma servindo a um propósito diferente. Uma Bíblia grande e bonita para leitura familiar e ocasiões especiais, uma Bíblia de estudo com notas e comentários para aprofundamento pessoal
e talvez uma Bíblia pequena para levar à igreja ou em viagens. Não importa quantas Bíblias você tenha. O importante é que cada uma seja tratada com o mesmo respeito e cuidado. Todas contêm a palavra de Deus e todas merecem honra. Agora, chegando à parte mais importante deste ensinamento, aqui prometi no início que você precisaria esperar até o final para ouvir. A razão mais profunda e fundamental pela qual não devemos deixar a Bíblia aberta sobre a cama enquanto dormimos não é apenas sobre proteção contra influências negativas ou sobre manter a energia espiritual equilibrada, é sobre algo muito mais profundo. É sobre reconhecer e honrar a natureza do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Deus não quer que nos relacionemos com Ele de forma passiva ou automática. Ele não quer ser tratado como um amuleto mágico que carregamos para nos proteger. Deus deseja um relacionamento ativo, consciente e pessoal com cada um de nós. Ele quer que venhamos a Ele com nossos corações abertos, nossas mentes atentas e nossas vontades alinhadas com a sua. A Bíblia é a principal ferramenta através da qual conhecemos a vontade de Deus. Mas ela só cumpre esse propósito quando nos engajamos com ela conscientemente. Deixar a Bíblia aberta enquanto dormimos é, simbolicamente, uma tentativa de terceirizar nossa responsabilidade espiritual. É como se estivéssemos dizendo que queremos a proteção e as bênçãos de Deus, mas sem o trabalho de realmente nos dedicarmos a conhecê-lo e servi-lo ativamente. A verdadeira fé cristã exige nossa participação ativa. Exige que estudemos, reflitamos, oremos e principalmente que vivamos de acordo com os ensinamentos que recebemos. Quando fechamos a Bíblia após usá-la e aguardamos respeitosamente, estamos fazendo uma declaração espiritual profunda. Estamos dizendo que reconhecemos que o poder de Deus não está contido em um objeto físico, mas opera através de nosso relacionamento com Ele. Estamos afirmando que a verdadeira proteção e bênção vem de termos internalizado Sua palavra e de vivermos de acordo com ela, não de simplesmente termos um livro aberto por perto. Padre Marcelo Rossi frequentemente diz que Deus nos respeita demais para nos proteger contra a nossa vontade ou sem nossa participação. Ele nos deu livre-arbítrio e deseja que escolhamos conscientemente segui-lo. A Bíblia aberta ao nosso lado enquanto dormimos não nos protege se nosso coração está fechado para Deus. Mas uma Bíblia fechada na estante pode nos proteger poderosamente se temos internalizado seus ensinamentos e vivemos de acordo com eles dia após dia. Esta é a essência do ensinamento. Não se trata de seguir uma regra arbitrária ou supersticiosa. Trata-se de compreender a natureza de nosso relacionamento com Deus e de honrar esse relacionamento com práticas que reflitam verdadeira fé, não apenas rituais vazios. Trata-se de entender que a palavra de Deus é viva e ativa, mas só manifesta seu poder através de nossas vidas quando permitimos que ela nos transforme de dentro para fora. Então, se você tem deixado sua Bíblia aberta sobre a cama ou próximo a ela enquanto dorme, agora você sabe por que isso não é recomendado e o que fazer a respeito. Feche sua Bíblia com amor e respeito, guarde-a em um lugar apropriado e, mais importante, comprometa-se a desenvolver uma relação mais profunda e ativa com a palavra de Deus. Dedique tempo diário para leitura consciente, reflexão e oração. Permita que os ensinamentos bíblicos moldem seu caráter e guiem suas decisões. Antes de terminarmos, quero convidá-lo novamente a se inscrever neste canal, se ainda não o fez. Aqui você encontrará muitos outros ensinamentos valiosos, baseados nos princípios cristãos e nas pregações de Padre Marcelo Rossi que podem fortalecer sua fé e iluminar seu caminho espiritual. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar deste conhecimento. Juntos, podemos crescer em fé e sabedoria. Lembre-se sempre que sua jornada espiritual é única e pessoal. Deus conhece seu coração e suas intenções. Se você tem cometido erros por ignorância, não se preocupe. Deus é infinitamente misericordioso. O importante é que, a partir de agora, você faça o melhor que pode com o conhecimento que tem. Trate a Bíblia com o respeito que ela merece, não por medo, mas por amor à palavra de Deus. Desenvolva práticas espirituais conscientes e intencionais.
e, acima de tudo, busque sempre um relacionamento mais profundo e pessoal com o Criador. Que Deus abençoe você e sua família ricamente. Que a paz do Senhor habite em seu coração e em seu lar. E que você cresça cada dia mais em sabedoria, fé e amor. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e lembre-se, a verdadeira proteção espiritual vem de um coração alinhado com a vontade divina e de uma vida vivida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Amém.